Boa tarde a todos, senhores auditores, senhores advogados, procuradoria, secretariados e mais presentes aqui no tribunal. Vamos iniciar a pauta de processo da segunda comissão, sessão no dia 19 de setembro de 2023. Nós não temos nenhum pedido de preferência, então vamos seguir normalmente a pauta com o processo número 1, processo 849, Bandeirantes Esporte Clube Noroeste, sub-13, realizado domingo, dia 27 de agosto, cujo auditor, relator, Dr. Luiz Augusto Durso. Boa tarde a todos. Prazer retornar às sessões de julgamento da segunda comissão. Processo 849/2023, eu já estou abrindo para fazer o relatório. Tá devagar, né? Para guardar o sistema. Se tiver muito ruim... Ah, não, né? Bom. Aí. Ué, eu fiz isso. Não tá abrindo. Tem cópia numa pasta? Agora eu pedindo diligência. O problema era que você estava sentado. Antes do começo do campeonato, Vê se apertar muito, a gente faz fisicamente aí. Então. Eu consegui, presidente. Vamos lá. O jogo é do Campeonato Paulista Sub-13. Consta da denúncia que o Alex Garcia, que integra a equipe do Noroeste, infringiu o artigo 162 do CBJD. Narra a súmula da partida que o atleta da categoria Sub-13, cujo técnico é o ora denunciado, uma vez que ele representa o atleta por ser bem menor de idade. E consta da súmula que a infração se deu em razão... Ele é menor de 14 anos. Qual foi a conduta? Tá aí? Não consta na denúncia. Ou não estou encontrando. Não foi? Meu prédio? Na verdade, isso é a súmula da partida que foi uma primeira substituição. Que era a incidência por tomar E ele foi denunciado pela segunda... Isso. Então, quando eu vi, acho que ele jogou até a súmula da outra partida. Eu vi que ela foi a súmula. Eu consigo carregar. Presidente, difícil ter condições, porque a denúncia precisa narrar, né? Será que na defesa que a escrita não menciona aí? Porque realmente... Por favor. Pode vir aqui, doutor, pegar o microfone já. Só para a gente...
É uma situação bastante simples. O atleta, o menor de idade, ele foi expulso por uma segunda vez. Então, ele é reincidente. E por conta do artigo 162, no caso de reincidência, a penalidade é atribuída ao técnico, desde que não fique demonstrado que não houve orientação, encaminhamento e tudo mais. Então, a denúncia é apenas e tão somente isso, é uma segunda expulsão, e por ser reincidente, aplicou-se a regra ao treinador. Tá, então já foi lida, né? Feito, em resumo, a parte aqui nos auxiliou com os fatos, então esse é o relato, presidente. Ele, então, o técnico, em nome do atleta que é menor de 14 anos, foi denunciado no artigo 162 do CBJD. Ok. Então, doutor, vamos tem uma produção de prova, alguma coisa nesse sentido ou não? Só A produção de defesa. prova, excelência, na defesa estão juntados alguns links Uhum. com gravações do treinador em oportunidades diversas, Porém, dando entrevistas para a TV e dando palestras para os atletas, orientando, ensinando a respeitar o jogo, a respeitar o adversário, a não fugir da normalidade. E é só registrar que a expulsão foi uma expulsão por lance de jogo. Não foi briga, não foi ofensa ao árbitro, não foi ofensa à comissão técnica adversária. Foi um lance de jogo, aos 47 do segundo tempo, tentou dar um carrinho e o árbitro entendeu que ele precisava ser expulso. esses links são de palestras desse ano mesmo? São Desse deste campeonato, ano, desse do campeonato? início do campeonato, né? O campeonato teve início em maio, mais ou menos. Então são palestras desse ano, do início do ano e do meio do campeonato. Nós já estamos nas fases de mata-mata. Então, ao longo de um campeonato inteiro, foi a segunda expulsão num lance absolutamente fortuito, normal. Acho que tá de... Então a gente está pedindo, por conta desta... por enquanto ainda não é uma defesa, doutor. Só Opa, me perdoe. Presidente, pela ordem, a denúncia feita pela Procuradoria, ela não pede a condenação. No item A, ela pede só a intimação do departamento. E se, no retorno das informações, aí sim, eventual condenação. É o que pede a denúncia. Mas eu não entendi o que solicita. Pede para o DCO, na pessoa do Serviço Legal, prestar devidos esclarecimentos sobre o evento em questão, em especial as seguintes informações: qual foi a partida, a data da ocorrência, a infração cometida, o nome do técnico. Ele Na ajudou. verdade, aqui desculpa, pela hora de Vossa Excelência, você se permitiu, eu queria só esclarecer. O doutor Fred, ele tem aquele entendimento comum aqui, de que esse artigo 162 ele é inconstitucional. Né? Assim, não há como fazer uma prova de que o treinador não tomou medidas razoáveis ou capazes de prevenir, entendeu? Ou de educar o atleta. Então, como aconteceu na última sessão até, ele pediu absolvição. Né? Nesse caso, ele colocou uma alternativa, pelo que eu entendi aqui. Pediu a intimação e caso houvesse algum tipo de conduta, aí sim a punição, pelo que eu entendi aqui. Tá. Mas Mas, de qualquer forma, independente disso, foi esclarecido nos fatos, podia usar aqui a teoria da causa madura e já absolver, não sei qual é o entendimento. Acho que a Procuradoria tinha que se manifestar desistindo do item A da denúncia. Ela desiste do item A e aí vai para o item B da condenação e a gente votaria. Aí eu acho que ficaria mais correto. Nos termos do 79, parágrafo único, eu posso aditar essa denúncia de encerrar esse assunto. Tá? Isso. Eu, por exemplo, tenho um entendimento, e daqui para frente vou começar a adotar essa teoria de oficiar o clube para informar se foi tomada alguma medida. O clube comprovou, eu já nem faço a denúncia, né? No caso, Aí tá poupa comprovando tempo que aqui. já foi tomada medidas educativas, então eu peço absolvição. Ok. Obrigado. Bom, doutor, então é só, né, praxe para defesa aí, mas você não vai falar nada. Não tem necessidade. Tá bom. Deixa como tá, né? Ok, então, doutor Durso, por favor, vamos ao voto. Obrigado, presidente. Obrigado pela colaboração de todos os presentes para a gente ter ciência dos fatos. Parabenizo a sempre prudente atuação do doutor Joel, que representa muito bem essa procuradoria. E, já que vamos ao mérito, eu voto pela absolvição, mas se não estivéssemos já enfrentando o mérito, eu votaria primeiro pelo indeferimento do pedido do a intimação do departamento, a gente poderia votar pelo indeferimento e também já ir julgar o mérito. Então, pela absolvição, mas por uma razão
não pela presença do colega, mas sim também pela diligência do colega e do clube, porque há 2 semanas nós votamos um caso parecido, em que a defesa exigia uma contraprova da procuradoria para absolver o técnico. Na verdade, nós entendemos que também é importante o clube fazer a diligência, demonstrar que há qualquer tipo de informação, treinamento, palestras e etc. Então, diante de todos esses fatos, eu voto pela absolvição, presidente. Obrigado, doutor Marcos. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator, mas assim, eu acho que ainda que se exigisse aqui algum tipo de, como até o doutor trouxe prova ali das palestras que são feitas, quer dizer, não tem o condão de demonstrar que a gente não sabe nem que tipo de denúncia, qual a justificativa dela. Uma está dizendo atitude temerária, outra conduta antidesportiva. Né? Então, assim, como é que eu vou sopesar se aquela palestra foi destinada à conduta temerária? A outra, então, para mim, não só esse, como a maioria deles, é absolvição. Eu ratifico o meu voto e acompanho o do doutor Luiz Antônio. Doutor Dair. Presidente, eu acompanho o relator, em todos os seus termos. Eu acompanho também sob os mesmos fundamentos, por unanimidade, então, a absolvição. Aí eu abro o processo. Aí eu vou aqui, né? Está vindo, eu vou atrás. Aí eu vou votar. Ok. Então, vamos prosseguir. Processo 859. Doutor Marcos é o nosso relator. Doutor Luiz. Ok, então. Vamos lá. 859. Processo 859 de 2023. Agora o sistema já normalizou. Copa Paulista Profissional, jogo de São Caetano e São José. São José venceu por 2-0. Consta da denúncia, senhor presidente, que a equipe de São Caetano teria sido denunciada no 191 em razão da seguinte informação presente na súmula do árbitro. Abre aspas para o árbitro. Informo que o campo de jogo possui um terreno irregular para a prática de futebol. Diversos lugares do campo apresentam buracos e falhas no gramado, podendo proporcionar possíveis lesões aos atletas e árbitros da partida. Em razão desse relato, como eu disse, o clube foi denunciado no 191, inciso 3 do CBJD, que é exatamente a previsão que prevê de deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral específico da competição. Também foi denunciado, presidente, o São José no artigo 213. Já? Já. Então tá bom. É Então, só o 91. 213. Foi. Pois não. Até o final do processo, tem aí o departamento de competições, perguntou, né? Perguntou lá na classe, para os jogos até que eles regularizam online. São na cidade, daí eles mandaram para nós.
forma de resposta, e o departamento de arbitragem disse que vai usar essa súmula como exemplo de não fazer, no sentido de, bom, se o árbitro considera que o campo já não tinha condições de jogo, como ele diz aí, não tem condição para a prática de futebol profissional e poderia causar lesões ao atletas e árbitros. Se ele considera que o jogo, que o estádio estava nessa situação, ele não poderia ter começado a partida. Mas a gente falou isso. De outros casos que nós temos aqui rotineiramente, onde conta condições ruins, marcação, são questões pontuais, mas que não impossibilitam ou geram risco a quem estiver lá. Então, eles falaram internamente lá na arbitragem, já conversaram com o árbitro da partida e vão usar esse tipo de situação, essa súmula de modelo, para mostrar para eles que existe um limite ali, né? O árbitro da partida é o responsável por avaliar esse tipo de situação, mas sem limite. Ou é seguro ou não é. Ou tá apto ou não está para a prática profissional. Então, essa é a experiência aconteceu. Eu não estou chamando não. Não, para no começo. Tá na pasta, nem está subindo. Não, tá. Não, tá nos alvos. Tá nos alvos, que página? Na 9. Ah, 10. Tá, ótimo. Eu vou começar a tomar de não, posso pegar no cara, mas eu não tenho agora de cabeça com problema, tá? Presidente, só encerrando então meu relatório, esse processo já iniciou-se o julgamento há 2 semanas e nós votamos então para converter em diligência para que a federação se manifestasse sobre as condições do estádio, e assim foi feito. Então o departamento na verdade o diretor executivo de competições aqui assina um ofício encaminhado a esse tribunal, determinando e informando que o estádio municipal Anacleto Campanella, da cidade de São Caetano do Sul, está vetado para jogos e qualquer evento esportivo, profissional e amador, organizado pela Federação Paulista de Futebol, devido à não apresentação de auto de vistoria do Corpo de Bombeiro e o laudo de prevenção e combate a incêndio e pânico com status de regulares e vigentes. Esta portaria entrou em vigor na data do dia 11 de setembro de 2023, então está vigorando, presidente. Esse é o relatório. Nobre, eu gostaria de se manifestar, Procuradoria? Nobre defensor, com a Obrigado, palavra. presidente. Primeiramente, boa tarde a todos novamente. Bom, trata-se aqui de uma citação na súmula que o árbitro constou, né, que o campo não estava em situação regular para a prática do futebol, né? Isso foi em 19 de agosto, né? Veio esse laudo essa portaria, né, referente à interdição do estádio, né, se tratando de laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, né, laudo contra incêndios também, mas que não falou realmente da questão, principalmente do estádio, né? Da situação do gramado. Acho que isso deveria ser citado. Outra questão que eu acho que o que tem que se considerar é que trata-se de um estádio municipal, né? Então é difícil quando se trata de reparos grandes, é difícil para o clube, né? Se tratando de um estádio municipal, fazer por si esses reparos, né? Porque depende tudo de licitação, né? Tudo conforme a prefeitura, não tirando a responsabilidade solidária do clube, mas que acho que tem que ser amenizado nesse quesito. Então, dessa forma, eu peço, como ele veio denunciado no 191, a defesa pleiteia primeiramente a advertência com relação a isso, mas caso os senhores entendam de forma divergente, que seja aplicada uma multa no patamar mínimo, entendendo, inclusive, que o clube já até deva ter indicado outro campo para a prática para quando for mandante. Então, essa é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Luiz. Obrigado, presidente. Parabenizo a defesa do Dr. Fábio. Entendo um pouco diferente, até porque
o clube pode eleger outro estádio, não precisa ser num estádio municipal. Eu entendo que realmente é difícil você ter a manutenção adequada em estádios municipais, mas foi esse eleito pelo São Caetano e eles, de fato, deveriam não só mantê-lo em uma situação que seja segura para jogo, mas também apresentar toda a documentação que o próprio regulamento exige, que são as liberações do Corpo de Bombeiros e etc. Então, para mim, está configurado a infração a 191, inciso 3, e a pena, então, que eu voto é levando em consideração que se trata de campeonato profissional, presidente, e que a manutenção também tem um valor um pouco mais elevado, eu vou votar em R$ 3.000. E nós temos a previsão do parágrafo 2º. Se a infração for cometida por pessoa jurídica, além da pena a ser aplicada, as pessoas naturais pela infração ficarão sujeitas às penas automáticas enquanto perdurar o descumprimento. R$ 3.000, presidente, com a aplicação do parágrafo 2º. Ok. Obrigado, doutor Marcos. Presidente, faço minhas palavras do doutor Luiz Antônio e acompanho o voto também. Só observar que violou o artigo 10 do Regulamento Geral de Competições. Doutor Daí. Eu acompanho também, presidente. Oi. Eu acompanho, sob os mesmos fundamentos, unanimidade, então, a pena de R$ 3.000. Parabéns, parabéns. O meu também veio zerado. Aí eu volto aqui, né? Isso. Para voltar. Volta aqui, né? Prosseguindo, processo 875, doutora Daí. Presidente, trata-se de Campeonato Paulista, profissional Copa Paulista, entre Mirassol e Marília, partida ocorrida em 3 de setembro de 2023, no Estádio Municipal José Maria de Campos, em Mirassol. Consta da denúncia que o infrator Danilo Henrique Rufino, da equipe do Marília, foi expulso após receber o 2º cartão amarelo por praticar jogada violenta contra o seu adversário, como relatado pelo árbitro. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico, continuou normalmente da partida, e existe aqui uma menção que foi uma jogada intensa, com intensidade média, mas frisa a súmula que foi na disputa de bola. Diante disso,
Procuradoria pede aí a condenação no 254, parágrafo 1º, inciso 1. Consta também que ele é primário, né? Não tem antecedentes, ele nunca foi condenado. E esse é o relatório, presidente. Obrigado. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Senhores, não gosto, mas nesse caso eu tenho que discordar do Dr. Joel. O Dr. Joel enquadrou aqui, né, como 254, jogada violenta. No entanto, eu entendo que não se trata de uma jogada violenta por vários motivos. O primeiro, pela regra do futebol, a jogada violenta dentro de campo, ela deve ser punida com um cartão vermelho direto, né? E nesse caso, eu vi que conforme consta na súmula, o árbitro ele puniu com o segundo cartão amarelo. Então, o que a gente consegue deduzir é que o entendimento do árbitro é de que, primeiramente, já não se trata de uma jogada violenta, né? Em segundo momento, ao lermos aqui o que o árbitro expressou na súmula, consta que foi uma intensidade média, né, na disputa de bola e que o atingido sequer necessitou de atendimento médico. Então, por essas questões, eu peço a desclassificação do 254 para o 250, né? E nesse caso, peço a aplicação da pena, como ele é primário, segundo cartão amarelo, desclassificando para o 250, eu peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência, conforme o entendimento dessa casa, dessa comissão, é a defesa. Obrigado. Doutor Daír, se estiver apto ao voto. Sim, excelência. Parabenizo aí a defesa pelos argumentos mencionados. Porém, eu discordo. Eu entendo que foi sim uma jogada violenta, porque média intensidade não é baixa intensidade, e isso está bem expresso na denúncia, né? Apesar de constar disputa de bola, mas aí todas as jogadas deveriam ser para disputa de bola. E mesmo que ele não necessitou de atendimento médico na partida, eu entendo que a média intensidade já é uma jogada violenta que caracteriza o 254, e eu aplico aí a pena mínima de uma partida. Doutor Marcos. Presidente, parabenizo o autor daí pelo entendimento dele, também pensei dessa forma, mas eu vou manifestar um voto divorciado do entendimento, vou acolher o pleito do Dr. Fábio, se o próprio árbitro entendeu com a aplicação segundo o cartão amarelo uma jogada violenta, porque eu que vou entender como algo violento. Então eu vou aplicar a pena mínima convertida em advertência, tal como preceitua as nossas jurisprudências daqui, senhor presidente. Obrigado, doutor Luiz. Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar o relator, só citando o inciso 2, né, do parágrafo 1º do 254, né, atuação temerária ou imprudente na disputa de bola, ainda que sem intenção de causar dano ao adversário. Então, eu entendo que um chute na barriga é temerário ou imprudente, por isso eu vou acompanhar o relator, presidente. Eu vou acompanhar o voto divergente, com a classificação para 250, a aplicação de uma partida convertida em advertência, que é realmente a jurisprudência aí da segunda comissão. Então, como houve um empate, prevalece aí a pena que beneficia, em tese, aí o denunciado. Então, o artigo 250, advertência. Posso fechar?
Quantos anos ele tinha quando ele faleceu? Não? O pessoal começava cedo nessa época. Mas deve ser uns 75, entre 75 e 78. 80 não tinha. Hã? Bom, prosseguindo 899, processo 899, doutor Marcos já está com a palavra, então, por favor. Obrigado, senhor presidente. Campeonato Paulista Sub-13, Brasil Futebol Clube e Aguaí, último dia 10 de setembro. A doutora Procuradoria traz como infração cometida pela agremiação do Aguaí e um incurso no artigo 206 do Código. E o motivo é o atraso devido à ausência em campo da equipe visitante. Sub-13 são 4 minutos. Ele pede a condenação em R$ 600. E a agremiação do Aguaí já tem uma reincidência bem extensa aqui. A súmula está tal como a denúncia. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Fábio. Doutor Marcos. Senhor presidente, são 4 minutos, 150 mais a reincidência, R$ 1.200. Esse é o voto. Doutor Luiz. Acompanhe, presidente, o relatório. Doutor Dair. Acompanho, presidente. Também acompanho. Unanimidade. É o meu relator. Isso. Para cá. Bom, prosseguindo, então, processo 900. Doutor Odair. Obrigado, doutor Fábio. Conseguiu abrir? Já, acho que só precisa indicar o defensor aí depois. Já indiquei. Já? Então, ok. Vamos lá? Deixa eu ver. Está indicado. Tá, então vamos lá. Bom, Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão, Catanduva, Itaquaritinga, 9 de setembro de 2023. O jogo ocorreu no Estádio Municipal Silvio Salles, em Catanduva. Consta da denúncia que o senhor Elton Rodrigo Bassi, preparador físico da equipe do Catanduva, foi expulso após receber o cartão vermelho direto por praticar conduta antidesportiva desrespeitando o atleta da equipe adversária. Relata a denúncia e durante uma confusão, durante a partida, o denunciado proferiu palavras de baixo calão em direção ao seu adversário, o senhor Lucas Pires Salles, número 5, dizendo: vai jogar bola, seu Zé Buceta do caralho, filho da puta. Diante disso, a Procuradoria fez a denúncia pautada no artigo 258, requerendo aí as suas penalidades. Esse é o relatório, presidente. Acho que tem a defesa, né? Perfeito. Já vou chegar nela. Que consta duas defesas, mas é a mesma. Acho que acabou replicando. A defesa do denunciado
ele diz que não proferiu referidas palavras, que na verdade pode ser que o árbitro entendeu de forma diversa ali no calor das discussões e que houve realmente uma cera pelo adversário, e isso foi uma discussão e um mero desabafo. Que na verdade o que ele disse foi: vamos ganhar desses caras, porra, puta que pariu. E que no calor do jogo existiu um forte barulho próximo da torcida organizada e o árbitro acabou por entender errado a frase. Então, diante disso, ele pede absolvição e o arquivamento do feito. Agora sim o relatório, presidente. A defesa. Essa é a defesa. Tá, pode prosseguir com o voto. Ah, verdade, tem razão. Perdão, presidente. Bom, pessoal, presidente, aqui, apesar da defesa aqui, acho que a gente entender que as diferenças das frases aqui que o árbitro ouviu para relatar na súmula são bem diferentes, por mais que pudesse existir aqui um barulho da torcida ou coisa parecida, né? Então, diante disso, não há como acolher aqui a tese defensiva. Entendo aqui que são palavras realmente de baixo calão, apesar de ser um campeonato profissional, é sub-23, então, apesar de a gente entender que são atletas formados, mas são ainda atletas jovens, e aqui eu entendo que a pena merecida aqui seria de 2 partidas, 258 e 2 jogos de suspensão. Só uma dúvida que eu Pois não ficou claro, ele é reincidente? Não. Não é reincidente, Não, presidente. primário. Não. Primário. Ok, 2 partidas. Doutor Marcos? Senhor presidente, eu vou pedir vênia para divergir do voto do relator, não aplicar apenas de uma partida. Acho que o que ele disse foi um tanto quanto gravoso, porque desafia o adversário e provoca, né, por ele ter ficado pior que isso. Mas eu aplico apenas de uma partida. Luiz. Presidente, eu vou acompanhar, inclusive por ele ser preparador físico, né? Não ter que se meter na discussão. O relator. Eu vou acompanhar também o relator, maioria, então, 2 partidas. Presidente, às vezes... É isso aí. Presidente, às vezes tem uns erros aqui de formalidade que é a primeira sessão, tá? Só para... O errado foi sacanagem. Processo 901, doutor Luiz Augusto. Obrigado, presidente. 901, Paulista Sub-12, São Bernardo contra a Referência Futebol Clube. O denunciado, na verdade, aqui é a agremiação São Bernardo. Está denunciado no artigo 191, inciso 3, CBJD, porque não houve o pagamento das taxas de arbitragem por parte da equipe denunciada. Aí relata a denúncia. Deste modo, a equipe denunciada deixou de cumprir o artigo 29, inciso 3 do Regulamento Específico do Campeonato Paulista Sub-13, que assim dispõe a obrigação do clube mandante arcar com a contratação e o pagamento das despesas inerentes à realização da partida listada abaixo. Inciso 3, arbitragem e seus encargos de acordo com as normas vigentes. Por causa, então, da falta desse pagamento, estão denunciados no 191, inciso 3. É o relatório, presidente, equipe de São Bernardo. Fábio. Obrigado, presidente. Bom, costumo dizer que essas taxas elas nunca ficarão sem ser pagas, né? Houve o atraso, houve um descumprimento do regulamento, mas que uma hora ou outra a federação já cumpre, inclusive já aplica penas administrativas, né, antes de chegar aqui no tribunal. Então, dessa forma, o que eu pleiteio é a aplicação da pena mínima para a agremiação, com a possível substituição por advertência, né, considerando o artigo 182 também, porque se trata daquela competição nova do Sub-12. Né? Então, essa é a defesa. Muito obrigado, doutor. Doutor Durso.
Então, oscila um pouco, mas geralmente 700 para categoria da categoria. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Então, sem dúvida nenhuma, aqui o fato está consumado. A aplicação do 191 aqui, a meu ver, é necessário. Então, a pena de multa em R$ 3.000, com a aplicação do 182, cai pela metade, R$ 1.500 de multa. E o artigo com a fixação de prazo para cumprimento da obrigação é com meio do pagamento ou da regularização do... Continuarem que pagar, porque uma suspensão do clube, suspensão do clube. E aí vai ser julgado aqui. Então, eu vou pôr um prazo de 15 dias. Mas eu acho que, bom, deve ter sido pago já, né? É, Tá bom, então... mas tudo bem. Vale aí, ó. É que eu acho que... Prazo que não se pelo desse homem. Esse controle. Ok, então, aplicação da pena de multa de R$ 1.500, Com já com a benefício. aplicação do 182, né? Doutor Marcos? Deseja pedir vênia para divergir, vou aplicar pena de R$ 1.000, senão vai acabar suplantando o valor da obrigação, que acho que é 1.300, é isso, né? 1.300, mil e pouco, para não superar, então vou fazer R$ 1.000. Esse é o voto. Tá, 1.500, R$ 1.000 com benefício, seria 2.000. Sim, não, Tá. Doutor Odair? Excelência, eu acompanho o relator, R$ 3.000 pela metade, pelo 182 para 1.500. Tá, vou acompanhar também o relator, então maioria R$ 1.500 já com benefício do 82. Isso, colocamos esse 4-2. Parece não. Prosseguindo, o processo 902, doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Processo 902. É uma partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-11, envolve as agremiações da Ferroviária e da Matonense. Aconteceu no último dia 10 de setembro. A douta Procuradoria traz aqui como conduta da agremiação da Ferroviária que violou o artigo 206. Motivo: atraso no reinício da partida devido ao atraso de 5 minutos para entrar em campo da equipe da Ferroviária SAF. Quer fazer? Há uma reincidência, um tanto quanto extensa aqui da Ferroviária. Esse é o relatório, senhor presidente. Defesa escrita, né, doutor? Bom, defesa da Ferroviária SAF traz aqui os fatos que já foram mencionados. Traz um tópico da realidade dos fatos, a conduta da Ferroviária. Transcreve aqui a letra do artigo foi violado. Esclarece que a equipe não deu causa a 5 minutos para o reinício da partida. O dia deve ser pelo Campeonato Sub-11, são 2023. O atraso não se deu por conduta da Ferroviária. Pede aplicação do 182. E finaliza aqui o pedido. Pede a consideração do 182 e a condenação na pena mínima e conservar a atenuante nos dois seja reduzida pela metade. Subscreve aqui o doutor André Oliveira
de Meira Nascimento. Bom, o atraso é de 5 minutos, são R$ 150 por minuto. Tem a dobra em razão da reincidência, então isso totaliza R$ 1.500. Esse é o voto, senhor presidente. Luiz. Acompanho o relator, presidente. Daí. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho a maioria, mesmos fundamentos, R$ 1.500 de multa. Vamos lá. Processo 903, doutor Luiz Augusto. Obrigado, presidente. 903/2023, jogo da Ferroviária contra Matonense, Paulista Sub-13. Matonense foi denunciado no 206 por causa do atraso de 4 minutos no reinício do jogo, devido ao atraso no retorno ao campo de 5 minutos da equipe do Matonense. E a equipe do Matonense foi denunciada pela segunda vez no 206. Não. Desculpa, presidente. Uma vez só. Uma vez só. É o relatório. Vota no primeiro? Vota no primeiro. Por exemplo, aplica a tabela. 4 minutos, R$ 150 por minuto. Só que tem reincidência, 1.200. 1.200, presidente. Acompanho o voto, senhor presidente. Daí. Acompanho, excelência. Acompanho daí. Volta no Primeiro. Volta no primeiro. A gente tira depois. Não, então, se vocês deixam aqui, a gente fala com o tempo, exclui um. Não, fica lá. Processo 904, doutor Luiz Augusto, novamente, é isso? Que autoria desse sorteio aí, essa distribuição, é? É eletrônico, mas tá... Ele gostou do meu nome. Vamos lá, presidente. Processo 904 de 23, Sub-17, Ibrachina contra Flamengo. Com denúncia que o Gustavo Nery de Oliveira Miguel, do integrante do Flamengo, foi denunciado 258 do CBJD. O árbitro relata que, após já ter sido advertido anteriormente, retardou o reinício do jogo de maneira excessiva.
é o único denunciado, só vou verificar qual é a função dele aqui. Gustavo Neres, Não? atleta amador. Gustavo Henrique, não. Gustavo Atrasou ou como? Aí tomou o que? Segundo amarelo? Segundo amarelo. Ele é o zagueiro número 2 da equipe do Flamengo. Cobrar o lateral, talvez. Ele tomou, Quando é o goleiro, demora pra cobrar o tiro de meta, né? ele tomou o primeiro amarelo por uma ação temerária aos 55 minutos do segundo tempo. E aí, o segundo Cobra cartão lateral. amarelo, após já ter sido, retardou o reinício do jogo de maneira excessiva. É o relatório, presidente. Aí tomou o segundo, foi expulso. Doutor Fábio. Doutores, segundo cartão amarelo, o atleta é amador, primário, menor de 18 anos. Não, para mim consta como ele é primário. Tá aqui a certidão de antecedentes. Gustavo Neres de Oliveira Miguel. É primário. É. Então, primário, menor de idade, eu peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Doutor. Eu vou acolher o pedido de defesa, presidente. Pena mínima 258, substituído por advertência. Doutor Marcos. Também acompanho, senhor presidente, a famosa cera. Doutor Odair. Acompanho, presidente. Também achei de baixa gravidade, mas segundo amarelo, acompanha a unanimidade, então, advertência. Prosseguindo, o processo 905, cujo relator é o doutor Odair. R$ 905/2023, partida entre Brachini e São Paulo Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-15. Na denúncia, e a equipe de São Paulo deu causa a um atraso de 2 minutos para o reinício da partida. E aí a Procuradoria pede a condenação com base no artigo 206. São 2 minutos, a equipe de São Paulo já é reincidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes ao artigo 206 do CBJD. Não tem defesa escrita, não. Esse é o relatório, presidente. Pode votar, né, doutor? Pode votar, né? 2 minutinhos. 2 minutos, sub-15, R$ 150 por minuto, R$ 300, dobrado pela reincidência, R$ 600, presidente. Obrigado. Acompanho, senhor presidente. Acompanhe, presidente. Também acompanho. Beleza, hoje estamos indo bem, estamos indo bem, estamos indo bem. Vamos acabar. Compromisso. Mas pode ser sintetizada também, não é? Então, processo 906, doutor Marcos. Senhor presidente, Copa Paulista Profissional, Grêmio Prudente e Portuguesa de Esportes, dia 9 de setembro, que foi essa partida. A doutora Procuradoria denuncia que a infração do senhor Gabriel Leite Boccari, capturado no artigo 258 do Código da Agremiação do Grêmio Prudente.
Consta da súmula e relatório de arbitragem que o gandula da equipe do Grêmio Prudente, o senhor Gabriel Leite Bocardi, foi excluído da partida por praticar conduta antidesportiva com o intuito de retardar o reinício do jogo, conforme relatado pelo árbitro, abre aspas. Informa que aos 94 minutos de jogo, excluiu o gandula da partida, o senhor Gabriel Leite Bocardi, por retardar o reinício do jogo, segurando a bola em suas mãos, fecha aspas. Ele é primário e a súmula expressa exatamente o que consta da denúncia, presidente. Esse é o relatório. Gandula, né? Gandula, É por a dias. defesa aqui, Gabriel Bocardi Gandula, a defesa escrita. Narra os fatos aqui, tal como consta da denúncia. Menciona que foi denunciado, traz o histórico da instituição. Não entendi porque a defesa é mais o vínculo aqui, né? Preposto da agremiação. Pede absolvição ou atenuação. Justificação generalista, desde o início, mostra-se possível absolvição. Em momento algum, o denunciado busca retardar o início de jogo. Então, ele pede aqui a aplicação da pena de advertência. Se não for interpretação de julgamento pela conversão da pena de advertência, ele pugna pela aplicação da pena máxima de apenas suspensão de 15 dias. Subscreve aqui o doutor Ayrton Altafini Zanata. Esse é o relatório e, não obstante não haver reincidência, eu vou aplicar a pena de 15 dias. Lamento mais uma vez que não tenha sido denunciado no 258D. Eu reclamo sempre que a gente pune muito pessoa física aqui e não pune pessoa jurídica. Né? Deveria se acumular no 258D porque ele age em prol da agremiação, tal como é seu preposto. Então, pena de 15 dias, senhor presidente. Doutor Luiz. Acompanhe, presidente. Doutor Odair. Acompanho, presidente. Também acompanho 15 dias, unanimidade. Conversa com você, peraí. Processo 907. Doutor Odair. A Copa Paulista Profissional, Juventus e 15 de Piracicaba, 9 de setembro de 2023, no estádio Conde Rodolfo Crespi, a Rua Javari.
Consta da denúncia que o infrator Daniel Dias de Oliveira, conforme relato do árbitro, após ter sido advertido anteriormente por impedir um ataque promissor, agarrou seu adversário de número 20, senhor Matheus Augusto de Mello, impedindo referido ataque. Na súmula que referido denunciado recebeu o segundo cartão amarelo após impedir isso. Então, ele tinha o cartão primeiro amarelo, tomou o segundo, agarrando o adversário num ataque promissor. Denunciado no artigo 250 do CBJD, pede a Procuradoria. Não há defesa escrita. Ele é primário. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Esse é o típico caso de lance comum da partida que deve ser reprimido dentro do campo de jogo, mas que eu acho que não tem o potencial aqui lesivo para ser punido no tribunal, né? Um segundo cartão amarelo, o atleta é primário, ele agarrou o adversário, lembrando que ele impediu um ataque promissor e não impediu uma chance clara de gol. Então eu peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Doutor Dair. Presidente, nesse caso, concordo aqui com o doutor defensor, eu acho que realmente não foi uma conduta violenta, não foi uma situação clara de gol, foi realmente um ataque promissor que ainda poderia eventualmente ter alguma defesa, então fica aí a pena mínima convertida em advertência. Doutor Marcos. Tá mesmo? Acompanha o presidente. Até porque o jogo foi 2-0, então uma conduta que não fez qualquer tipo de interferência. Eu acompanho também, unanimidade, então. Tá bom, só vai votar.